Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Bom, na aula anterior, nós trabalhamos um pouco mais aquela ideia de limite que nós estávamos trabalhando, né? Falamos um pouco mais de continuidade de função, resolvemos alguns exercícios e falamos principalmente do teorema do confronto, né? Falamos também a respeito do teorema do valor intermediário, que foi onde nós paramos a nossa aula, né? Nós resolvemos um exercício a respeito do teorema do valor intermediário e ficou da gente falar mais algumas coisinhas a respeito dele hoje e assim que a gente terminar a gente já vai começar a falar um pouquinho de limite no infinito, limites infinitos, essas coisas, tá? Mas vamos relembrar aqui o que nós falamos a respeito do TVI na aula anterior, teorema do valor intermediário, que nos diz o seguinte, né? Se nós temos uma função f contínua em um intervalo, suponha que você tem uma função f contínua em um intervalo, certo? E considere que você tem um n, um número real n, entre as imagens dos pontos A e B. Então, se isso acontecer, com base nessas hipóteses, o teorema do valor intermediário nos garante que, com certeza, existirá um ponto entre A e B, tal que a imagem desse ponto vai ser igual àquele n tomado, certo? E isso para todos os valores entre A e B. E aí, graficamente, nós podemos ter uma ideia deste resultado, como nós mostramos, assim, né? Imagina que você tem aqui ponto A, aqui o f de A, aqui o ponto B, aqui o f de B, tá? E aí, você tem uma função mais ou menos assim, contínua, em todo intervalo, tá? Tem que ser contínua em f de B não, que é B. Contínua em todo intervalo. Então, se você tomar um n qualquer entre o f de A e o f de B, com certeza vai existir um ponto C entre A e B que se corresponde pela função com esse n. Ou seja, a imagem desse C é igual, pela função é igual ao n. Isso vale para todos esses pontos, olha. Todos esses valores entre o f de A e o f de B. Para cada um desses vai existir um correspondente entre A e B, certo? Isso só vale porque a função é contínua. Nós demos um exemplo de que se a função não fosse contínua, poderia acontecer algo do tipo assim, olha. Vamos supor que em um certo ponto aqui a função não fosse contínua. Se fosse assim, olha. Então, se você toma um valor aqui, n, não vai ter um correspondente na tua função, ok? E isso se a tua função não for contínua. Tá ok? Só para a gente relembrar um pouquinho. Então, quando a função é contínua, se você assume toma um valor qualquer entre f de A e f de B, então existe correspondente no intervalo AB, aberto, tal que a imagem dele é igual ao n, tá? E aí nós resolvemos um exercício. Deixa eu ver, vamos só relembrar aqui qual foi o exercício. Foi esse aqui, que era para mostrar que existia uma raiz dessa equação entre 1 e 2, e a ideia que nós tomamos foi calcular o valor da função dada por essa expressão no 1 e no 2, observe que a função dada por essa expressão é uma função polinomial, portanto ela é contínua em todo o seu domínio, certo? E aí nós tomamos o f de 1 e o f de 2 e nós vimos que eles têm sinais contrários, certo? Quando você tem um caso como esse, que as imagens de dois pontos, por exemplo, no 1 é positivo e no 2 é negativo, não me lembro bem qual era, mas um era positivo e o outro era negativo, isso significa que o sinal da tua função muda.
assim, olha. Você tem aqui, por exemplo, no 1, ela assume um valor. No 2, ela já assume outro valor. Por exemplo, no 1, ela é positiva, está aqui o f de 1. E no 2, ela já assumiu um outro valor, está aqui o f de 2. Então, isso significa a tua função é contínua, né? Isso significa, não importa como é o comportamento dela aqui, sei lá, uma hora ela vai ter que passar tocando o eixo das abscissas, certo? Isso significa o quê? Que eu tomei pelo TVI, significa que eu tomei um N igual a 0, no caso, entre o f de 1 e o f de 2. E bem nesse ponto aqui, olha, nesse ponto C, ele se corresponde com um N igual a 0 pela minha função, pelo teorema do valor intermediário, porque a função é contínua. Significa que nesse ponto, no f de C, a minha função é 0. Ok? E essa ideia de você calcular a imagem da tua função num ponto, em outro ponto, e verificar se ela troca de sinal, é exatamente um corolário do teorema do valor intermediário, que é conhecido por teorema de Bolzano, tá? Ou teorema do anulamento, que diz exatamente isso. Olha, se você tem uma função f contínua, e as imagens dos valores a e b possuem sinais contrários, então existe um ponto no intervalo AB, tal que o f de c é igual a 0. Que é exatamente o que nós estamos falando. Vamos generalizar. Vamos supor que você tem aqui o intervalo A, AB, está aqui o f de A, está aqui o f de B. O sinal aqui no A é positivo e o sinal aqui no B é negativo, ou vice-versa, tanto faz. O importante é terem sinais contrários. Se isso acontecer, significa que pelo menos uma vez o gráfico da minha função, nesse intervalo, vai ter que interceptar o eixo das abscissas. Por quê? Porque a minha função ela é contínua. Ela não pode fazer uma coisa do tipo assim, aí bem aqui dar um salto para cá e continuar. Não pode. Ela vai ter que interceptar porque devido à sua continuidade no intervalo AB. Mas isso é a função for contínua. Ok? Tudo bem? Então, um outro exemplo. Olha, mostre que a equação x ao cubo menos 4x mais 8 igual a 0 admite pelo menos uma solução real, pelo menos uma, tá? Então, qual é a ideia? Primeiro de tudo, vamos tomar a função dada por essa expressão, né? Seja f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 8, tá? Ora, essa função é uma função polinomial e, portanto, ela é contínua em todo o seu domínio, né? Observe que f é contínua, né? F é contínua no seu domínio, tá? E aí a gente pode analisar o seguinte, olha. Bora analisar as imagens. Eu quero mostrar que essa equação tem pelo menos uma solução, ou seja, tem que ter um x real que anule essa expressão, ou seja, essa função vai ter que ter uma raiz, pelo menos uma raiz, tá? Então qual é a ideia? Bora tentar utilizar o exemplo anterior, bora procurar um certo intervalo, tal que as imagens dos extremos nesse intervalo possuam sinais diferentes. Se a gente conseguir isso, a gente vai estar mostrando pelo TVI que essa função admite pelo menos uma raiz nesse intervalo. Tá ok? Então, por exemplo, qual seria o intervalo que a gente poderia testar aqui? Aí aqui é testando, tá? Não tem jeito. Sei lá, o primeiro intervalo que vem logo à cabeça é tentar no 1 e no 2. Bora ver o que acontece. Quanto que vale o f de 1 aqui? Vai dar 1 ao cubo menos 4x mais 8. Menos 4 vezes 1 mais 8. Quanto é que dá isso? 1 menos 4 dá menos 3 mais 8 dá 5. Né? Então, olha, a imagem desse ponto aqui é positiva. Tá? Agora, bora calcular o f de 2. Bora ver quanto dá.
vai ficar 2 ao cubo, menos 4 vezes 2, mais 8, né? Olha, menos 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 8 nada, sobra 2 ao cubo, 8. Isso aqui é positivo também. Eu posso usar o resultado? Não, tem o mesmo sinal. Pode ter uma raiz nesse intervalo? Pode ter, sim ou não? Pode. Pode ter. Pode ser que no 1 e no 2, olha... aliás, não pode ter, né? Porque se tivesse uma raiz, ela traspassaria o eixo das abscissas, tá? Desculpa. Bom, então eu tenho que procurar um outro intervalo, né? Eu tenho que procurar um outro intervalo tal que os sinais sejam contrários. Qual seria o intervalo aqui? Menos 1 dá 1. Menos 1 dá positivo. Menos 2. Bora ver aqui o f de menos 2. Quanto que é o f de menos 2? É menos 2 ao cubo. Menos 4 vezes menos 2. Mais 8. Quanto é que dá isso aqui? Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 mais 8 cancela. Que vai dar 8, dá positivo também. Então não serve também. Bora ver o f de menos 3. Tem jeito, aqui tem que testar, tá? Menos 3 ao cubo. Menos 4 vezes menos 3, mais 8. Até que dá isso aqui? Aqui dá menos 27. Aqui dá mais 12, mais 8. Ah, aqui dá, né? Porque aqui dá 20, menos 27, dá menos 7 isso aqui, olha. Negativo, tá? Menos 7. Então, eu encontrei um certo intervalo, não precisa ser um intervalo unitário, mas eu encontrei um intervalo, olha, vou tomar esse daqui, menos 2 a menos 3. Nesse intervalo, o f de menos 3 é negativo e o f de menos 2 é positivo. Certo? O que significa pelo TVI? Significa que existe uma raiz nesse intervalo, porque ele trocou de sinal. Significa que existe, pelo TVI, existe um C ou um X0, sei lá, que pertence a esse intervalo de menos 2 a menos 3, tal que o f de x0 é igual a 0, ou seja, x0 ao cubo menos 4 vezes x0 mais 8 é igual a 0. Tá? Então, esse x0, que eu não sei quem é, ele não pediu para a gente explicitar ele, só pediu para a gente mostrar que tem 1. Né? Então, esse x0, que está nesse intervalo aqui, olha, menos 3 a menos 2, nesse intervalo, é uma raiz daquela função f de x dada por essa expressão. Tá? Essa daqui eu vou fazer depois. Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem. Então, essas são aplicações do TVI, tá? Vamos falar de outra coisinha agora. Vamos falar de limites infinitos, limites no infinito. E se der tempo a gente fala também de limite fundamental exponencial hoje, tá? Bom, antes de eu apresentar essa definição, deixei aqui para o quadro logo, para a gente ficar apresentando logo as coisas rigorosamente. Vamos tentar entender primeiro essa ideia de limites no infinito, tá? Por exemplo, vou pegar uma função aqui já conhecida por nós. Vou pegar a função f de x, essa que é legal de entender, f de x igual a 1 sobre x, tá? Eu vou tentar estudar qual o comportamento dessa função para valores de x muito grandes, entendeu?
para valores de x tão grande quanto eu quiser, tá? Quanto eu queira. Por exemplo, se eu tomo x igual a 1, meu f de x vai ser 1, que fica 1 sobre 1 dá 1, né? Se eu tomo o x igual a 10, por exemplo, qual que vai ser meu f de x? Vai ser 1 sobre 10, que é 0,1, ok? Por outro lado, se eu tomo x igual a 100, meu f de x vai ser igual a 0,01. E assim por diante. Se eu tomo x igual a 1000, meu f de x vai ser igual a 0,001 e assim por diante. Observe o que está acontecendo com a minha variável x. Eu estou crescendo ela, ok? Estou crescendo ela indefinidamente. 1, 10, 1000, 1, 10, 100, 1000, 1 milhão e etc. Tá? E a minha imagem, a imagem da minha função, o que está acontecendo com ela? Está diminuindo cada vez mais. Ela está indo para quanto, gente? Está indo para 0, você concorda com isso? Todo mundo enxerga isso? Tá? Graficamente, vocês devem lembrar como que é o gráfico dessa função. O gráfico dela é assim, essa daí é a função recíproca. O gráfico dela é assim, né? Tá? O gráfico dela é assim. Então, eu estou tentando estudar o comportamento dessa função para valores de x muito grande. Então, estou tomando valores de x arbitrariamente grande. E olhando para o gráfico dessa função, olhando para o gráfico dela, quando a gente faz o x, a variável x, crescer muito, o que acontece com as imagens desses valores? Vai se aproximando de 0, concorda? Vai se aproximando cada vez mais de 0. A curva que representa essa função, essa curva, vai se aproximando cada vez mais de 0. Ela encosta no 0? Não, ela não encosta no 0, né? Não tem nenhum valor de x que faça essa função zerar. Não existe, tá? Mas ela se aproxima indefinidamente do eixo das abscissas. Primeira coisa, quando isso ocorre, a gente diz que o eixo, que essa reta aqui, o eixo das abscissas, reta y igual a 0, é uma reta assíntota a essa curva, tá? Ela é assíntota. Assíntota porque a curva se aproxima indefinidamente dela, só que ela nunca encosta, ok? Então ela é uma reta assíntota à curva, tudo bem? Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que para valores de x muito grande que você toma, as imagens desses valores são cada vez menores. E menores tão próximos de 0 quanto maior for os valores de x que você tomar. Isso é uma ideia de limite, entendeu? Eu posso descrever essa situação da seguinte forma, olha, eu posso dizer exatamente isso aqui, olha, que o limite da função f de x igual a 1 sobre x é igual a 0 quando a variável x cresce indefinidamente. Quando uma coisa crescer, uma variável crescer indefinidamente para a gente, nós vamos dizer que ela está tendendo ao infinito positivo, tá? Ao mais infinito. Então, a gente pode descrever essa situação em termos algébricos assim. Eu posso dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito porque eu estou tendendo, eu estou indo para valores muito grandes e positivos, ok? Estou indo para valores muito grandes de x, só que valores positivos, tá? Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é 0. Descrever essa situação aí, matematicamente é isso, ok? Observe que o mesmo vai acontecer se eu olhar para valores de x muito grandes, só que negativos. Quando você vai tomando valores de x muito grandes, só que negativos, a tua função também vai assumindo valores muito pequenos.
negativos também, só que muito pequenos e cada vez mais próximos do zero. Concorda ou não com isso? Tá? Você vem percorrendo aqui, olha, o gráfico da tua função vai se aproximando do eixo das abscissas também, por baixo, por valores negativos, mas se aproxima, cada vez mais próximo de zero. Tá ok? Então, como é que a gente poderia descrever essa ideia com essa linguagem aqui? A gente poderia dizer assim, olha, que o limite da função 1 sobre x é igual a zero quando x tende a quanto? Eu não estou tendendo a valores muito grandes, só que são valores muito grandes, só que negativos. Então, eu vou chamar isso aqui de menos infinito. Quando x tende a menos infinito. Tá? Então, essa é uma ideia básica de limites no infinito. Tá? Eu estou estudando qual o comportamento da função, nesse caso aqui, para valores muito grandes de x, só que valores positivos. E nesse caso, eu estou estudando o comportamento da função para valores muito pequenos, muito grandes em módulo, só que negativos, entendeu? Então, valores cada vez menores. Tá ok? Tá? Bom, mas isso é uma ideia, como é que posso dizer? Intuitiva, tá? Intuitivamente a gente consegue identificar essas coisinhas aí. Agora, de maneira mais rigorosa, utilizando aquela notação lá de epsilon, delta, não sei mais o que, a gente pode descrever isso assim, olha. Imagina que você tem uma função definida em um intervalo aberto de p a mais infinito, basta estudar para um lado, tá? Vou falar só do positivo, o negativo é análogo. A gente diz que L vai ser o limite dessa função quando x tende a mais infinito e escrevemos dessa maneira. Quando isso ocorre? Quando os valores da função ficam muito próximos de L. Nesse caso, L era quanto? No nosso exemplo, L era quanto? 0. Tá? Eu dei um exemplo que a função ia para 0. Tá? Quando as imagens ficam muito próximas de L, tomando-se x suficientemente grande, a gente pode denotar assim, olha. A gente pode denotar, deixa eu tentar explicar essa notação aqui para vocês, tá? Como é que é isso? Por que aquela notação? Porque imagina que você tem uma função aqui, sei lá, está aqui um certo L, certo número L. Não sei como é o comportamento da minha função, mas imagina que seja mais ou menos assim. Nesse caso, graficamente, você já deve conseguir entender. Se você entendeu aquilo ali, você vai entender isso aqui, que eu estou tomando valores de x cada vez maiores e a minha função está se aproximando de quem? As imagens estão se aproximando de quem? De L. Então, isso significa para a gente que o limite da função f de x, dada por essa curva aí, quando x tende a mais infinito, é igual a L. Tá? É isso aqui que quer dizer a ideia intuitiva aí. A leitura gráfica. Agora, em termos mais técnicos, o que eu posso dizer a respeito desse limite? Como é que é a ideia algébrica quando eu trabalho com limite no infinito? É assim, olha. Toma um n, um valor n qualquer aqui. Um n qualquer. Tá? Quando você toma um certo n qualquer, dado um epsilon maior que zero, imagina que você toma um epsilon maior que zero. Aquela mesma ideia, toma um intervalinho aqui de comprimento epsilon. E aí você consegue extrair um certo n tal que, para todos os valores de x maiores que esse n, todos os valores de x maiores que esse n, essas imagens estão nessa faixa aqui, olha. Pode ser que você tome um n bem aqui assim, olha, se você tomar um n muito perto, a imagem não recai no intervalo, mas isso não interessa. Interessa que se você conseguir, dado um epsilon qualquer, se você conseguir um certo n, tal que para todos os valores depois desse n, as imagens desses valores recaiam nesse intervalo, você consegue dizer que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é L. Tá? Então, como é que é a notação? Como é que é a escrita? Dizer isso aqui é o mesmo que dizer que, dado qualquer epsilon,
existe um certo n, esse n, vamos tomar positivo aqui, tal que, se x, para todo x maior que n, então, as imagens desses valores vão estar nessa faixa. Deixa eu escrever naquela outra notação que fica melhor, para vocês entenderem. F de x vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tá? Então, dizer isso aqui é o mesmo que dizer isso aqui. Olha. Dado um intervalo de centro em L de tamanho epsilon qualquer, não interessa esse tamanho, tá? Só que a ideia é você pegar tamanhos pequenos, bem pequenos. Você pega um intervalinho bem pequenininho. Se você conseguir um n, tal que todos os valores maiores que esse n, as imagens desses valores recaiam nesse intervalo, você está dizendo que o limite da tua função, quando x tende a mais infinito, valores muito grandes, vai ser igual a esse L. Tá? Aí, vou deixar, tá lá nas notas de aula, mas eu deixo também como exercício, vocês tentarem reescrever essa informação no caso do x tender a menos infinito, tá? Tentem fazer isso quando x tende a menos infinito, é a mesma ideia, só que você vai fazer aqui para a esquerda, tá? Valores negativos. Tudo bem? Ó, aqui é a função 1 sobre x, tá? Aí a gente foi tomando, é aquela historinha que eu falei com vocês, eu fui tomando valores de x muito grandes, tomei aqui até 1 milhão, aí você obteve aqui a imagem como 1 milionésimo, tá? E você observa que quando x cresce muito, as imagens decrescem muito, se aproximando de zero, tá? Tá, aí aqui algumas propriedades de limite no infinito, e a ideia utilizada aqui é a mesma daqueles limites quando x tende a um ponto, a um número só. Tá? É a mesma. Imagina que você tem aí uma constante k, e suponha que esses limites de f de x e g de x, quando x tende a mais infinito, o mesmo vale para o menos infinito, tá? Vou fazer só para mais infinito, mas o mesmo vale para menos infinito. Suponha que esses limites existam e sejam iguais a L1 e L2, respectivamente. Então, essas seguintes propriedades aqui, olha, são válidas. Se você calcula o limite quando x tende a mais infinito da soma dessas duas funções, é o mesmo que calcular a soma dos limites. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. Certo? O limite da função vezes uma constante é a constante vezes o limite da função. É como se a constante saísse do limite. Tá? O limite do produto é igual ao produto dos limites. Ok? Tudo tranquilo até aí? Certo, né? E o quociente também vale, é claro, que se o L2 for diferente de zero, né? Novamente, para a gente não ter aquele problema com quociente igual a zero. Ok? E essa aqui da raiz também, até porque a função raiz, a função potência, né? 1 sobre n, ela é uma função contínua, né? Então, você pode tirar a raiz de dentro do limite, então continua valendo, né? Claro, se o n for par e o L1 for positivo. Mas continua valendo aqui as mesmas propriedades dos limites, digamos, comuns que nós estudamos anteriormente, tá? Isso aqui daqui a pouco eu falo disso. Vamos tentar resolver alguns exercícios para a gente tentar entender essa ideia de limite no infinito. Então, onde é que eu pago? Aqui, né? Então, bora tentar resolver. Observe que até agora eu só sei que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero, não é isso que eu sei? A gente só mostrou aquilo, né? Quero calcular aqui o limite, um exemplo, de quando x tende a mais infinito, de x à quinta mais x à quarta mais 1 sobre 2x à quinta mais x mais 1. Tá? Quero calcular esse limite.
Então, bora tentar analisar de imediato o que deve acontecer com essa expressão, com toda essa expressão, quando x tende a mais infinito. Bora tentar analisar, tá? Bora ver. Quando x tende a mais infinito, estou tomando valores cada vez maiores de x, né? Quando eu faço isso, para onde é que o x à quinta vai, gente? Se tu pega um valor muito grande e eleva a quinta potência, ele fica maior ainda, concorda? Então vai para mais infinito essa parcela aqui. E o x à quarta? Também. 1 é constante, não fede nem cheira nesse caso, tá? Então, essa expressão toda essa expressão do numerador, ela vai para onde? Vai para mais infinito, concorda? Você pega um número muito grandão, outro número muito grandão, mais uma constante, que não interessa nesse caso, essa parcela todinha aqui do numerador vai para mais infinito, vai para um número grandão, isso aqui, mais infinito. Tá ok? Agora, bora olhar o denominador. Para onde é que tudo isso aqui vai? 2x à quinta. Para mais infinito também. O x vai para mais infinito também. E o 1 também é constante, não interessa aqui. Aqui no denominador também, essa galera todinha aqui vai para mais infinito, concorda? Então, observe, você tem uma expressão, e quando você faz a variável x crescer indefinidamente, o numerador dessa expressão vai para mais infinito e o denominador também vai para mais infinito. Para onde toda essa expressão vai? Aí a resposta boa é não sei. Entendeu? Não sei. A gente vai ver alguns exemplos que, quando uma fração, uma expressão desse tipo, numerador, denominador, o numerador vai para mais infinito, o denominador vai para mais infinito, o resultado final dessa tua expressão depende de quem vai crescer mais rápido, entendeu? Porque vamos supor que o numerador cresça, vai para mais infinito, o denominador também, só que o denominador cresce mais rapidamente. Consegue entender isso? Por exemplo, o numerador vai crescendo como 1, 10, 100, 1000, e o denominador vai crescendo mais rapidamente. Do 1 já pula para 1 milhão, do milhão já pula para 1 bilhão, e assim por diante. O resultado esperado dessa expressão é que esse quociente vá para zero, porque você vai ter números grandes, só que embaixo números maiores ainda. Então, isso deve ir para zero, entendeu? Então, é difícil você analisar dessa forma, dizer, o numerador vai para um número grandão, o denominador também, e quando você chega nesse impasse aqui, você para, você não sabe para onde isso vai. Isso pode ir para mais infinito, isso pode ir para menos infinito, isso pode ir para uma constante, para um número real, entendeu? Então, a ideia aqui que a gente pode trabalhar para resolver esse tipo de problema é a seguinte, olha. Eu vou tentar utilizar um resultado parecido com aquele que a gente já sabe, que é a função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, vai para zero, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, presta atenção. Eu vou pegar a maior potência no numerador, o monômio de maior potência, e vou colocá-lo em evidência, ok? Vai ficar assim, olha, limite, quando x tende a mais infinito. Qual é o monômio de maior potência aqui? É x à quinta, concorda? Então, x à quinta eu vou colocá-lo aqui em evidência no numerador, tá? Quando eu coloco x à quinta em evidência, aqui vai sobrar 1, concorda? 1 mais. Aqui, quem vai sobrar? 1 sobre x. Consegue enxergar isso? Porque x à quinta vezes 1 sobre x dá x à quarta, certo? Mais. E aqui, quem vai sobrar? 1 sobre x à quinta. 1 sobre x à quinta. Tá ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa no denominador. Eu vou pegar o monômio de maior potência e vou colocá-lo em evidência. No caso, também é o x à quinta. Então vai ficar assim, olha, x à quinta vezes. Quem vai sobrar aqui? 2 mais. E aqui? 1 sobre x. 1 sobre x à quarta, tá? Porque x à quinta vezes 1 sobre x à quarta dá x, mais, e aqui, 1 sobre x à quinta. Ok? Então, fiz isso aqui. Aí, observa que eu só fiz leves alterações na minha expressão, mas continua a mesma, tá?
Aí esse x à quinta com esse x à quinta, olha, eu posso cancelar ele, certo? E vou estudar o que vai acontecer com essa expressão para valores de x muito grandes, tá? Para valores de x muito grandes, ou seja, quando o x tende a mais infinito, 1 sobre x vai para onde, gente? Vai para zero. Concorda? Isso aqui vai para zero, isso aqui, olha, eu vou marcar bem aqui assim, ó. Isso aqui vai para zero. E 1 sobre x à quinta vai para onde, gente? Você tem uma constante 1 sobre x à quinta, sendo que esse x está crescendo cada vez mais. Ora, se o 1 sobre x vai para zero, 1 sobre x à quinta vai para zero também. Você vai ter uma constante sobre números muito grandes, estratosféricos aqui, vai para zero. Ok? Então, isso aqui vai para zero. E aqui, 1 sobre x à quarta vai para onde? Vai para zero também. 1 sobre x à quinta vai para zero também. Isso significa que quando x vai para mais infinito, o numerador dessa expressão vai para quanto? Para 1 mais 0, que dá 1. Entendeu? Isso aqui vai para 1. E o denominador vai para quanto? Para 2. Então, o resultado daquele limite lá é meio. Isso aqui vai para meio, entendeu? Então, por isso que é difícil você analisar numerador ou denominador. Ah, o numerador vai para mais infinito, o denominador vai para mais infinito. Para onde isso vai? Não sei. Nesse caso, foi para uma constante, para um número real, meio. Tá ok, gente? Tá claro isso aí? Posso para outro exemplo? Vou para outro exemplo, tá? Bora para esse aqui. Logo esse, não queria esse ainda. Bora fazer outro. Deixa eu ver um aqui. Logo em seguida eu faço esse. Bora fazer esse daqui. Limite. Quando x tende a mais infinito. De 5x ao cubo menos 4 sobre x à quarta mais 2x quadrado menos 7. Bora ver esse aqui. Depois a gente faz o próximo lá do slide, tá? Então, como é que fica esse? Bora tentar utilizar a mesma ideia, tá? Bora colocar o monômio de maior potência aqui em evidência, no numerador. Então vai ficar assim, né? Vou colocar x ao cubo em evidência, vai ficar x ao cubo vezes. Aí aqui vai sobrar quem? 5 menos, e aqui? 4 sobre x ao cubo, concorda? 4 sobre x ao cubo. Dividido por, aí aqui eu vou colocar o x à quarta em evidência, x à quarta vezes. Aí quem vai ficar aqui no primeiro fator? 1 mais, e aqui no segundo? 2 sobre x ao quadrado, né? Porque x à quarta vezes 2 sobre x ao quadrado dá 2x quadrado, né? Menos, e aqui 7 sobre x à quarta. Pronto, tenho isso. Aí observa que 3 fatores x aqui eu cancelo, com 3 daqui sobra só um x, tá? Então vai ficar assim, olha, limite, quando x tende a mais infinito, vou repetir, 5 menos 4 sobre x ao cubo, e aqui no denominador, x vezes 1 mais 2 sobre x ao quadrado, menos 7 sobre x à quarta. Tá? Aí, bora analisar o comportamento disso. O que acontece com o numerador, ou melhor, com esse fator, quando x cresce? Isso aqui vai para quanto? Para zero. E esse daqui vai para zero também, e esse aqui vai para zero também. Concorda? Tudo bem? Então, esse limite, ele passa a ser isso aqui, olha, limite, quando x tende a mais infinito. Como é que vai se comportar? Aqui em cima vai ficar 5 menos 0, vai 5, que se aproxima de 5, sobre, aí aqui eu tenho x vezes 1, vou colocar aqui, x vezes 1 dá x. Então sobrou isso aqui, olha, 5 sobre x.
Para onde é que essa expressão vai quando o x cresce, gente? Vai para zero também. Todo mundo concorda? Você tem uma constante sobre um número cada vez maior, isso aqui também vai para zero. Isso aqui vai para zero. Ok? Entenderam? Beleza. Agora vamos para aquele outro exemplo, tá? Segundo exemplo aqui do slide. Então, olha como é que eu posso fazer esse segundo exemplo. Limite quando x tende a mais infinito. Limite quando x tende a mais infinito de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x. Tá? Esse limite aqui. Bora tentar analisar diretamente isso aí e ver o que dá. Tá? Bora ver. Quando você toma valores muito grandes de x, x quadrado vai para onde? Vai para valores muito grandes também, certo? Quando você soma uma constante, não vai fazer diferença praticamente. Vai para valores muito grandes. E a raiz quadrada continua sendo muito grande. Então, quando o x tende a mais infinito, essa raiz aqui também vai para mais infinito. Tá ok? Agora, quando o x tende a mais infinito, o teu x aqui também, é claro, ele vai para mais infinito. Então, você vai chegar numa coisa do tipo assim, olha, mais infinito, aí bem aqui, cuidado, olha, mais infinito menos mais infinito. Aí tem gente que chega bem aqui, cancela esse troço aqui e coloca zero. Aí perde a questão, entendeu? Não façam isso, por favor. Eu peço logo, desde já, para não fazer isso, tá? Mais infinito e mais infinito não são números, tá, gente? São representações de que esses fatores estão crescendo demasiadamente, entendeu? Mas não são números, de fato. Você não pode fazer o jogo, ainda faz o jogo de sinal aqui, assim, mais com menos dá menos, né? Aí coloca mais infinito, menos mais infinito dá zero. Não faço isso, tá? Não pode fazer isso. Primeira coisa, eu não sei qual desses dois fatores cresce mais rapidamente. Porque esse daqui, por exemplo, ele pode ir para mais infinito, só que esse pode ir para mais infinito também, só que mais rapidamente que esse. Então, não sei ainda para onde esse fator aqui, com essa, digamos, diferença aqui, para onde isso vai. Isso pode ir para zero, isso pode ir para mais infinito, isso pode ir para uma outra constante real e assim por diante. Ok? Então, a gente tem que pensar em outra estratégia aí para tentar resolver esse limite. Então, isso aqui, olha, isso aqui, você não deve fazer jamais, isso aqui, tá? Isso aqui você não faz. Vou reescrever aqui. Limite, quando x tende a mais o infinito, raiz de x ao quadrado mais 1, menos x. Então, bora tentar buscar outra estratégia. A estratégia é o quê? É a gente tentar reescrever essa expressão aí, por uma outra expressão parecida com ela, que a gente possa analisar o comportamento dela, né? E a ideia logo que me vem à cabeça aqui é fazer uma espécie de racionalização e multiplicar isso aqui pelo conjugado disso. Bora ver se dá certo. Vou multiplicar pelo conjugado aqui em cima e embaixo, tá? Aí bora analisar como é que vai ficar essa expressão aqui. Vou ficar com limite, quando x tende a mais infinito. Aí, olha, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Então, fica o quadrado do primeiro termo. O quadrado dessa raiz vai sumir a raiz com o quadrado, né? Vai sobrar x quadrado mais 1. Então, fica o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Concorda? Menos x ao quadrado. Sobre essa expressão aqui, raiz x ao quadrado mais 1 mais x. Tá ok? Aí, olha, x quadrado menos x quadrado, isso aqui cancela. Então, sobrou limite, quando x tende a mais infinito,
de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Agora, bora ver se dá para a gente analisar. Quando x vai para mais infinito, essa raiz vai para quanto? Essa raiz vai para quanto? Vai para mais infinito, ok? Vai para um número muito grandão. Isso aqui vai para mais infinito, a raiz também. Aí, quando x vai para mais infinito, é claro, esse daqui também vai para mais infinito. Então, você tem um número muito grandão somado a um outro número muito grandão. Você tem uma expressão que cresce muito, e aí você adiciona a ela uma outra expressão que cresce muito. O denominador vai para quanto? Vai para o número mais infinito, um número grandão. Número mais infinito não, vai para um número muito grandão, vai para mais infinito. Então você tem uma constante sobre um número muito grandão. Esse resultado vai para onde? Vai para zero. Então esse limite aqui é zero. Pronto. Mas não é zero por conta disso aqui, tá? Foi coincidência, ok? Não é por conta disso, não vou fazer isso. Tudo bem? É porque você analisou aqui bonitinho e viu mesmo que dá zero, mas daquele jeito não vale. Ok? Beleza. Bora ver se tem mais algum aqui. Ah, esse aqui. Limite do seno. Não vai precisar de quadro. Limite do seno de x quando x tende a mais infinito. O que acontece com o seno de x? Quando você começa a crescer a variável x indefinidamente, gente. O que acontece? Pensa no gráfico da seno de x. Deixa eu desenhar o gráfico. Só para a gente relembrar. O que acontece com a função seno de x quando você toma valores para x muito grandes? Função seno não é assim, olha. Ela vai embora, não é assim? Quando você toma valores muito grandes para x, o que acontece com a tua função? Ela vai para mais infinito? Sim ou não? Sim ou não? Responde, pelo amor de Deus. Vai para mais infinito? Vai para mais infinito? Não. Ela vai para menos infinito? Não. Ela vai para uma constante? Não. Ela fica oscilando aqui, olha. Que nem doida aqui. Ela vai embora até ao infinito e além, né? Vai ficar oscilando, oscilando, oscilando. Então a gente vai dizer que o limite quando x tende a mais infinito da função seno de x, ele não existe. Simplesmente não existe. Para existir, ele tinha que ir para um número real, né? Aqui ele não vai crescer, ele não vai decrescer e nem vai para um número fixo. Ele vai ficar oscilando aqui indefinidamente. Ok? Então a gente diz isso aqui. A gente vai dizer que o limite da função seno de x simplesmente não existe. Tá ok? Tá? O mesmo para o cosseno, né? O cosseno ficou oscilando também. Não existe. Tá. Então bora ver. Bora analisar outras coisas. Aqui é a ideia de assíntota horizontal. Lembra que eu falei de assíntotas agora há pouco para vocês? Que é aquela reta que se aproxima do gráfico de uma função indefinidamente, só que o gráfico não toca nela. E aí a assíntota horizontal era exatamente aquele desenho que eu fiz para vocês. É quando você tem uma reta horizontal e o gráfico da tua função se aproxima dessa reta indefinidamente. Aquilo é, mais especificamente, uma assíntota horizontal. Nós temos basicamente 3 tipos de assíntotas. As horizontais, as verticais e as oblíquas, tá? Que são as inclinadas. No nosso curso aqui nós vamos estudar, principalmente quando a gente for construir gráficos através da derivada, nós vamos estudar, vamos saber que para construir o gráfico de uma função, em geral a gente precisa conhecer as suas assíntotas horizontais e verticais. As oblíquas também, mas vamos dar mais ênfase para as assíntotas horizontais e verticais, ok? Então, o que vai ser uma assíntota horizontal? Vai ser exatamente a reta y igual a L, onde esse L é o resultado do limite da tua função quando x tende a mais ou menos infinito. Então, você tem uma função aqui, olha. Deixa eu apagar isso aqui. Você tem uma função
Você tem uma função qualquer aqui e uma reta L. Está aqui uma reta L, olha, horizontal. Vamos pegar uma reta horizontal. A gente vai chamar essa reta y igual a L de assíntota horizontal. Assíntota horizontal se, por exemplo, o gráfico da tua função se aproxima indefinidamente dessa reta, mas nunca toca nele. Ou seja, se o limite, quando x tende a mais infinito, da minha função f de x for igual a esse L, exatamente esse L aqui. Vai ser uma função constante, essa constante vai ser uma assíntota horizontal, se isso acontecer. Mas não somente se o x for para mais infinito, pode ser que seja para o x tendendo a menos infinito também. Ok? Então vou colocar aqui os dois sinais, olha. Vou colocar aqui mais infinito, mais e menos infinito. Pronto. Então, y igual a L vai ser uma assíntota horizontal quando isso aqui acontecer. Tá ok? Então, por exemplo, eu poderia, volta aqui para esse exemplo, eu poderia dizer que uma assíntota horizontal para essa função aqui, olha, para essa função aqui, uma assíntota horizontal dela é qual? É y igual a 0. Y igual a 0 é uma assíntota horizontal dela. Porque no zero, o gráfico dessa função, com certeza vai... Aliás, quando você faz o x tender a mais infinito, o gráfico dessa função, com certeza, se aproxima do zero. Tá ok? Tudo bem? Beleza, vamos ver outros exemplos aqui. A respeito de assíntotas horizontais. Olha. Imagina que você tem essa curva aí, y igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. 1, y igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Eu quero saber quais as assíntotas horizontais dela. Então, bora calcular o limite dessa função, 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a mais e menos infinito. Tem que estudar os dois casos, tá? Quando x tende a mais e menos infinito. Porque pode ser que para um lado, pode ocorrer isso aqui, olha. Pode ocorrer, por exemplo, que, por exemplo, a função exponencial, olha. Quando x tende a mais infinito, a exponencial vai para quanto? Ela vai para mais infinito também. Por exemplo, você tem a função, vamos supor que essa função seja a função y igual a 2 elevado a x. Quando você começa a crescer o x indefinidamente, isso aqui é uma potência, vai ficar 2 elevado a um número muito grandão. Isso aqui vai crescer demais. Então, isso aqui vai para mais infinito. Agora, se você pega valores de x muito grandes, só que negativos, a tua função vai para 0. Então, quando você estuda o comportamento dessa função no x tendendo a mais infinito, ela não tem assíntota horizontal. Mas quando você estuda o comportamento dela indo para menos infinito, aí ela passa a ter assíntota horizontal. Qual é a assíntota horizontal dela aqui? Y igual a 0 também. Y igual a 0, que é o eixo das abscissas, né? Nada mais é que o eixo das abscissas. Tá ok? Então tem que estudar os dois casos, tá? Bora estudar o de cima e de baixo. Em geral, com a prática, a gente já começa a estudar os dois de uma vez só, entendeu? Coloca mais e menos infinito aqui e faz os dois. Mas vamos fazer por parte, por enquanto. Então, bora. Esse até dava para fazer, mas bora analisar. Quando o x vai para mais infinito, o que acontece com o fator x menos 2? Quando o x vai para mais infinito, valores muito grandes de x, o x menos 2 vai para quanto? Continua indo para mais infinito, vai para um número muito grandão. O 2 é constante e não vai fazer diferença praticamente. E aí você eleva ao quadrado, vai para um número maior ainda. Logo, esse fator 1 sobre x menos 2 ao quadrado, isso aqui vai para quanto? Vai para 0. Logo, essa expressão todinha vai para quanto? Para 1, porque 1 mais 0, 1. Tá ok? Vai para 1. E aqui, quando x vai para menos infinito, x menos 2 vai para onde?
vai para menos infinito. Você tem um número muito grande, só que negativo, e você ainda subtrai 2 unidades, vai para um número menor ainda, tá? Apesar de não fazer quase diferença. E aí, quando você eleva ao quadrado, isso vai para onde? Isso vai para mais infinito já, cuidado. Porque se eleva ao quadrado, os números que são muito grandes negativos, quando você eleva ao quadrado, ele troca de sinal, vai para positivo. Certo? Então, isso aqui vai para mais infinito. Vou até colocar aqui, olha. Isso aqui vai para mais infinito. E aí, 1 sobre um cara muito grandão, tudo vai para 0. E 1 mais 0, 1. Logo, quais são as assíntotas, ou a assíntota horizontal? Y igual a 1. Essa daqui é a assíntota horizontal. Tá ok, gente? Tudo bem? Quer ver? Só para a gente dar uma analisada, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o GeoGebra rapidinho. Só para eu jogar essa função. Só para eu jogar essa função. Tá querendo abrir. Ah, abriu. Bora ver aqui. Bora jogar essa função. É a função 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Tá aqui, ó. Olha como é o comportamento dessa função. Tá? Eu vou colocar agora a reta y igual a 1. Olha aí. Apesar de parecer aqui que elas se interceptam, mas se você der um zoom aqui, olha, vem, opa. Nunca vão se encostar, olha. Você vem arrastando aqui para a direita, olha. Pareceu que já se interceptaram. É claro, pela densidade aqui dos números reais, né? Mas você vem aqui, olha, ainda estão afastados ainda, olha. Tá? E vem embora indefinidamente. Ok? Isso acontece tanto para a direita da tua função, eita, puxei muito, quanto para a esquerda também, olha. Vem embora também, indefinidamente, para o menos infinito, e a reta y igual a 1 é a assíntota horizontal ao gráfico dessa função. Tá? Observa ainda, só antecipar bem aqui, olha, que se você vier aqui para cima, observa a reta x igual a 2. Olha, aqui é a reta x igual a 2. Passa bem aqui. É a reta vertical. Observa que o gráfico da tua função, ele vai se aproximando dessa reta também, certo? Só que essa reta já é uma reta vertical. Então, a gente vai dizer, se você for analisar, daqui a pouco a gente vai analisar esse comportamento através de limite também, mas nós vamos ver que essa função, as imagens dos valores, dos valores da tua função, se aproximam cada vez mais dessa reta x igual a 2. Ok? Se aproximam cada vez mais dessa reta x igual a 2. Então, a gente vai dizer, nesse caso, que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical da tua função. O y igual a 1 seria uma assíntota horizontal, o x igual a 2 vai ser uma assíntota vertical. Porque a tua função se aproxima indefinidamente dela, mas nunca toca também. Tá ok? Vamos voltar para cá. Tá, beleza. Vou fazer mais essa aí. Determine as assíntotas horizontais dessa curva aí. Da curva y. Y igual a 3x ao cubo mais 2x menos 1 sobre 4x ao cubo menos 2, tá? Y igual a 3x ao cubo mais 2x menos 1 sobre 4x ao cubo menos 2. Beleza. Então vamos analisar. Eu quero as assíntotas horizontais. Bora calcular o limite dessa expressão. Limite dessa expressão
quando x tende a mais infinito, né? Como é que a gente calcula esse limite? Aí aqui a gente usa aquela primeira estratégia, né? Bora colocar a maior potência dos monômios em evidência aqui, ó. No caso aqui, x ao cubo. Aí aqui vai ficar 3 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo. Confere? Sobre, aí aqui também, olha, x ao cubo, vezes, aqui sobra 4, menos 2 sobre x ao cubo. Tá ok? Aí x ao cubo com x ao cubo eu posso cancelar. 2x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para 0. 1 sobre x ao quadrado, isso aqui vai para 0. E 2 sobre x ao cubo também vai para 0, concorda? Então, o numerador vai para 3, o denominador vai para 4. Então, o resultado aqui é 3 sobre 4. 3 quartos é esse limite. Tudo bem? Observa que eu estudei esse comportamento quando x vai para mais infinito. E quando x vai para menos infinito? Essa passagem daqui para cá é a mesma coisa. Eu vou ter que colocar maior potência e evidência também, entendeu? Aí estuda agora quando o x vai para menos infinito. Para onde é que vai 2 sobre x ao quadrado? Continua indo para 0, porque você vai ter um número muito grandão aqui no denominador, e que nesse caso vai ser positivo, porque se tem um número muito grandão negativo, quando eleva ao quadrado ele fica positivo, né? Isso aqui continua indo para 0. Tá ok? E essa daqui, aqui o denominador vai para menos infinito, beleza. Só que você tem uma constante sobre um número muito grandão, isso aqui também vai para 0. Então, nesse caso, o comportamento é o mesmo. Isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Logo, o resultado do limite vai para 3 quartos. Tanto quando x vai para mais, quanto x vai para menos infinito. Ok? Então, ele só tem uma assíntota horizontal, que é a reta y igual a 3 quartos. É a assíntota horizontal. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Beleza. Então, essa é a ideia de assíntota horizontal, tá? Para você encontrar as assíntotas horizontais, você calcula o limite da tua expressão quando x vai para mais e para menos infinito. Tá? Tá. Aí, vamos falar agora de limites infinitos, tá? Limites infinitos. É quando você estuda o comportamento de uma expressão. Observa que, em todos esses casos aí, nós estudamos o comportamento de uma certa expressão, uma função, e todos esses limites convergiam para um número real, certo? Só que não é sempre que isso ocorre, tá? Por exemplo, deixa eu logo exemplificar aqui. Por exemplo, vamos pegar aquela mesma função do início da aula. A função y, igual a 1 sobre x. Essa função. Olha o gráfico dela novamente, como é. O gráfico dela é assim, né? Hipérboles assim. Aí, olha, vamos supor que eu queira estudar o limite, o comportamento da função f de x igual a 1 sobre x, quando eu me aproximo do zero pela direita. Eu vou colocar assim, né? Lembra da notação de limites laterais. Tá? Então, quando eu me aproximo do zero pela direita, para onde a minha função vai? Onde é que ela vai quando eu me aproximo do zero pela direita? Bora fazer um teste aqui. Bora pegar x igual a 1. Quando x é 1, o y é 1 também, né? Quando x é 0,1, quanto que vai ser o y? 10, né? Porque 1 sobre 0,1 é mesmo que 1 sobre 1 sobre 10. Aí você inverte o denominador, dá 10, tá? Quando x for 0,01, quanto que dá o y? 100. Entendeu a ideia? Quando x é 0,001, o y é 1000.
E assim por diante. O que eu estou fazendo aqui com os valores de x? Eu estou me aproximando do zero por valores maiores que ele, ou seja, pela direita do zero. Tá? E para onde a minha função está indo? Ela está crescendo indefinidamente, concorda? Olha para o gráfico, eu estou me aproximando do zero pela direita. Aí você vem se aproximando do zero pela direita, olha. Olha o que está ocorrendo com a tua função. Essa função vai embora, tá? O que acontece? Ela cresce indefinidamente. Se ela cresce indefinidamente, significa que ela vai para mais infinito. Então nós podemos dizer o seguinte, olha, que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a mais infinito. Aí bem aqui a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, com essa notação, igual a mais infinito. Igual a mais infinito não significa que ele assume um valor real, certo? Não significa que esse limite assume um valor real. Significa que esse limite cresce indefinidamente. Ele não tem um valor. Esse limite existe, quando eu digo que limite é igual a mais infinito, significa que ele existe? Sim ou não? Não, não existe. Significa apenas que ele está crescendo indefinidamente. O que tem que acontecer para o limite existir, como a gente já falou lá no início? Ele tem que assumir um valor real. O limite existe quando ele assume um valor real, entendeu? Aqui ele não está assumindo nenhum real. Essa notação é apenas para a gente indicar que ele cresce indefinidamente. Assim como, olha, se eu estudar o limite dessa expressão, quando x tende a zero, pela esquerda, o que vai acontecer, olha? Pela esquerda, vem se aproximando do zero, pela esquerda. Para onde é que a tua função vai? Para menos infinito. Ela decresce indefinidamente, logo ela vai para menos infinito. Não significa que o limite existe. Só significa que o limite decresce indefinidamente, tá? Então, limite quando x tende a zero pela esquerda da expressão 1 sobre x é igual a menos infinito. Tá ok? Tá claro isso aí? Alguma dúvida? Tá, beleza. Olha, por exemplo, essa função aqui, a função identidade, y igual a x, já é imediato, né? Estou pedindo aqui, mostre que esse limite é mais infinito, mas já é imediato, porque se eu estou fazendo o x tender a mais infinito, a minha função y igual a x vai para quanto? Para mais infinito. É o próprio x, ok? Então, você vai tomando valores de x e basta olhar para o gráfico dela também, olha. Como é que é o gráfico da função y igual a x? É assim, né? Y igual a x, olha. Você vai tomando valores de x muito grandes, x tendendo a mais infinito, e esses valores, as imagens desses valores vai para onde? Vai para mais infinito também, cresce indefinidamente, ok? Tá, esses aqui são resultados que a gente vai utilizar, um teoremazinho isso aqui, mas a gente vai utilizar esses resultados, são importantes. É importante que vocês entendam isso, tá? Preste atenção. Imagina que você tem duas funções, tais que o limite da f, quando x tende a um ponto, tá? Pode ser x tendendo a um ponto, x tendendo a mais infinito, não interessa, tá? Mas vamos nos ligar aqui. O limite da f de x vai para mais infinito e o limite da g de x vai para um número L, um número real. Então, uma não existe e a outra existe. Essa notação só significa o quê? Que o limite da f de x cresce, ou seja, que a função f de x cresce indefinidamente. Por outro lado, o limite da g de x ser igual a um número significa que ele existe, ele vai para um número real, tá? Então, sob essas condições, nós concluímos o seguinte, olha. Se esse número real aqui for positivo, quando você soma, você quer calcular o limite da soma dessas duas funções, o que vai acontecer? Olha, a f de x vai para mais infinito e a g de x vai para um número. É como se você, a grosso modo, como se você somasse mais infinito mais um número. Isso vai para onde? Isso vai para mais infinito. Você tem um número muito grandão mais uma constante. Essa constante não vai fazer diferença, entendeu? Então isso vai para mais infinito.
E se você multiplica esses dois valores? Aí depende, né? Observe que eu dividi em dois casos. Se a constante for positiva, você pega valores cada vez maiores, mais infinito, e multiplica por um número positivo, vai para mais infinito. Agora, se você pega o limite, vai para mais infinito e multiplica por um número negativo, aí já troca o sinal, já vai para menos infinito. Tá ok? Consegue entender isso? Então, olha, aqui o limite do produto vai para mais infinito se a constante for positiva e vai para menos infinito se a constante for negativa. Por outro lado, a soma continua sendo, a soma das funções, o limite da soma, continua sendo mais infinito. Porque você tem um número muito grandão, vai para mais infinito, e soma com um valor positivo, continua indo para mais infinito. Agora, se você tem um número muito grandão e soma com um valor negativo, esse valor negativo não vai fazer diferença. Ele é uma constante, não importa o valor dele, não vai fazer diferença. Continua indo para mais infinito. Tá ok? Tá? E a mesma ideia, eu vou deixar aqui para vocês analisarem, é a mesma ideia quando o limite da f de x vai para menos infinito. Tá? É a mesma ideia. Vou passar. Tá, olha, imagina que você tem uma função, outro resultado importante que a gente vai utilizar. Já a gente, vou te apresentar logo esse resultado, já a gente vai só resolver o exercício, tá? Imagina que você tem o limite de uma função que vai para mais infinito. O limite de uma cresce muito. Se o limite da outra também crescer, de outra função também crescer muito, indo para mais infinito, a gente já falou que o limite da soma vai para mais infinito. Você tem dois números grandões, um grande mais um outro grandão vai para um número maior ainda. Então a soma vai para mais infinito e o produto também. Tá ok? Então quando uma função vai para mais infinito e a outra também vai para mais infinito, você multiplica essas duas, o resultado vai para mais infinito. Tá? Agora, se uma delas for para menos infinito, aí você tem um número muito grandão positivo vezes um outro número muito grandão, só que negativo. Para onde vai o resultado? Para um número muito grandão negativo. Você faz o jogo de sinal. Entendeu? Então, se uma for para mais infinito e a outra for para menos infinito, o limite do produto vai para menos infinito. Como se você fizesse o jogo de sinal aí, desses dois valores estratosféricos, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para a gente fazer. Por exemplo, isso aqui, ó. Limite de 3x mais 2 quando x tende a mais infinito. Para onde é que isso vai, gente? Para onde é que esse limite vai? Limite de 3x mais 2 quando x tende a mais infinito. Essa daí é imediata, né? Limite quando x tende a mais infinito, de 3x mais 2. Bom, essa daqui você pode analisar direto, né? Porque o x vai para mais infinito, então 3x vai para mais infinito. Mais infinito, mais uma constante, vai para mais infinito. Ok? Então isso aqui vai para mais infinito. Novamente, esse limite existe? Não. Esse limite aqui, ser igual a mais infinito, só significa para a gente que a nossa função assume valores cada vez maiores. Tá ok? Ou você poderia fazer assim, né, também. Ou você poderia fazer assim, olha. Esse caso aqui, nesse caso, você poderia fazer assim, ó. Igual como nós estávamos fazendo anteriormente. Você poderia pegar, colocar o x em evidência e estudar, olha, 3x, quando eu coloco x em evidência, sobra 3, mais 2, quando eu coloco x em evidência, sobra 2 sobre x, tá? Aí quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para 0. Então vai sobrar como se fosse limite, quando x tende a mais infinito, de 3x. Só que o 3 é constante, eu posso tirar ele do limite. Aí vai ficar limite de x quando x tende a mais infinito. Esse limite a gente viu agora que é mais infinito. Vezes uma constante positiva, mais infinito também.
Ok? Dá para fazer assim, dá para fazer daquele jeito. É claro, daquele jeito já foi imediato, a gente só analisou, tá? E esse outro aqui? Limite da função x² menos 7x, quando x tende, menos 7x mais 2, quando x tende a mais infinito. Para onde é que esse vai? Limite, letra B. Quando x tende a mais infinito, x² menos 7x mais 2. Para onde é que isso vai? Aí que você tem que tomar cuidado, tá? Porque olha lá. Bora tentar analisar diretamente como essa daqui, tá? Esse fator aqui ele vai para mais infinito, certo? E esse fator aqui também vai para mais infinito, que com esse sinal negativo vai para menos infinito. Então esse daqui vai para mais infinito e esse daqui com o sinal negativo vai para menos infinito. E esse é constante. Aí você teria mais infinito, mais uma constante. Mais infinito, menos infinito, você não pode operar isso aqui, como nós falamos anteriormente. Ok? Você não pode fazer esse tipo de operação. Então o que a gente vai fazer aqui? Bora tentar utilizar aquela estratégia que eu já falei para vocês. Bora tentar colocar em evidência o maior fator, o maior monômio aqui, o monômio de maior potência. Então vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x² vezes 1 menos 7 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Tá ok? Tudo bem? Aí agora, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para 0. E isso aqui vai para 0. Logo, dentro do parêntese vai para 1. Ok? Então isso aqui vai para 1. Então vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x² vezes 1, dá x ao quadrado. E quanto que é o limite de x ao quadrado quando x tende a mais infinito? Mais infinito. Pega um número muito grande, eleva ao quadrado, fica maior ainda. Tá ok? Uma dúvida? Bora. A letra C eu vou deixar para vocês, tá? É a mesma coisa. Coloca maior potência, evidência e analisa. Vou fazer a letra D, que tem essa raizinha aí. Olha como a gente pode... Essa é parecida com aquela que nós fizemos agora há pouco. Tá? Olha uma outra maneira, deixa eu te mostrar uma outra maneira de como a gente pode estudar esse tipo de limite. Olha, o x vai para mais infinito. Limite, quando x tende a mais infinito, de x menos raiz quadrada, x mais 3. Uma outra maneira, não sei, eu poderia tentar racionalizar isso aqui, fazer uma espécie de racionalização e encontrar uma outra função cujo comportamento é parecido com essa e estudar o comportamento dessa outra função, no mais infinito. Mas eu vou fazer assim, olha, presta atenção. Eu vou colocar aqui, eu vou tentar colocar o fator x em evidência nessa expressão para a gente fazer algo semelhante com o que nós já fizemos, tá? Vou tentar colocar o fator x em evidência. Só que observe que para eu colocar o fator x em evidência, aqui eu teria que ter um x aqui, né? Aqui fora da raiz, certo? E para eu ter um x aqui fora da raiz, aqui dentro do parêntese, eu teria que pôr em evidência, dentro do parêntese, o fator x ao quadrado, concorda? Teria que fazer isso aqui, olha, raiz de x ao quadrado, dentro do parêntese não, dentro da raiz, colocar o x ao quadrado de evidência, vai ficar assim, olha, quando eu coloco o x ao quadrado de evidência, quem sobra aqui? 1 sobre x, mais, quando eu coloco x ao quadrado de evidência, aqui sobra 3 sobre x. Sobra isso aí, tudo bem? Aí olha o que eu vou fazer, que vai ser igual ao limite, do x tende a mais infinito, d. Aí quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado, quando x
é positivo. Observe que eu estou indo para valores positivos. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? O próprio x, ok? Para valores positivos é o próprio x. Então vai ficar x menos x vezes aquela raizona de 1 sobre x mais 3 sobre x. Tá ok? Obrigado, obrigado. 3 sobre x ao quadrado. Obrigado. Valeu. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pôr o x em evidência aqui, que era o que eu queria, tá? Então vai ficar assim, ó, limite. Quando x tende a mais infinito, de x vezes. Aí aqui vai ficar o quê? Quem vai aparecer aqui? 1, certo? Coloco x em evidência, aqui aparece o 1. Menos... Quando eu coloco x em evidência, vai ficar apenas a raiz. Ok? Aqui vai ficar a raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Pronto. Aí bora tentar analisar agora essa expressão. Tá? Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para quanto? Isso aqui vai para 0. 3 sobre x quadrado vai para 0 também. Logo, essa raiz toda vai para quanto? Vai para 0. Toda a raiz vai para 0. Né? 0, 0 aqui, tudo vai para 0. Então, o fator entre parênteses vai para quanto? Para 1. Tá ok? Isso aqui vai para 1. Logo, essa minha expressão toda vai para x vezes 1. E o x indo para mais infinito, isso aqui vai para quanto? Mais infinito. Quem vai valer aqui é o x, né? Fica x vezes 1 dá x. X indo para mais infinito, x vai para mais infinito. Então, o comportamento dessa função quando x tende a mais infinito é o próprio mais infinito. Tá ok? Alguma dúvida? Então tá aí, uma outra maneira de você fazer também é tentar colocar esses fatores aí em evidência, tá? Tem que fazer o quê? Bora ver se dá certo do outro jeito. Bora tentar racionalizar, né? Bora ver se dá certo. Porque essa foi para mais infinita, aquela outra foi para uma constante, né? Bora ver se vai. Bora pegar isso aqui e bora racionalizar, fazer uma espécie de racionalização, né? Aí aqui novamente vai ficar o quadrado do primeiro, que vai ser x quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai ser x mais 3. Observe que eu tenho que fazer o jogo de sinal, então vai ficar menos x menos o mais 3, fica menos 3, ok? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, sobre esse de baixo, normal. Aí eu observo, olha, que essa não é parecida com aquela outra, porque naquela outra apareceu um x quadrado, eu cancelei eles, não foi? Esse daqui não, apareceu x quadrado menos x, então não posso cancelar nada. Aí o que eu teria que fazer aí? Eu teria que usar aquela estratégia anterior. Eu teria que colocar o x quadrado em evidência, né? E aqui embaixo colocar o x em evidência. Quando eu coloco x em evidência aqui, vai aparecer um negócio desse tipo, igual. Mesma coisa, entendeu? Deixa eu fazer. Vai ficar x quadrado vezes 1 menos 1 sobre x menos 3 sobre x quadrado. E aqui, quando eu coloco o x em evidência, vai ficar esse fator. Quando eu coloco x em evidência, aqui vai ficar esse mesmo fator. Tá? Vai ficar 1, só que com o sinal trocado. 1 mais raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Então, vai aparecer isso aí. Olha. Aí, bora analisar o limite. Eu não coloquei a notação de limite, mas bora analisar. Isso aqui vai para 0, o x vai para mais infinito. Isso aqui vai para 0. Essa raiz toda vai para 0, né? Porque esse vai para 0, esse vai para 0. Eu posso cancelar um x daqui com um x daqui. Então, isso vai ficar x vezes 1 sobre 1, que dá x.
E o x indo para mais infinito, isso aqui também vai para mais infinito. Porque vai ficar só o x aqui. Entendeu? Pode fazer assim, pode fazer aqui de cima também, que é a mesma coisa basicamente. Tá ok? Bora ver se tem outra aqui. Bora olhar essa letra E aí, tá? Olha a letra E. Limite. Olha, observe que agora o x tende a zero pela direita. De 3x² mais 2 sobre x ao cubo. Aí, bem aqui, você tem que tomar cuidado com o negócio. Olha. Primeiro, se você tentar utilizar aquela estratégia de colocar o monômio de maior potência e evidência, você pode ter problema aí. Por quê? Porque o x não está indo para mais infinito. O x está indo para zero. Ok? Você entende essa sutileza? Por que eu coloco o monômio de maior potência e evidência naqueles outros casos? Porque vai aparecer algo do tipo uma constante sobre x elevado a alguma coisa. Sempre que você tem uma constante sobre x elevado a alguma coisa, alguma potência aqui, o limite quando x tende a mais infinito desse fator é quanto? É zero, porque você vai ter uma constante sobre um cara muito grandão. Então isso vai para zero, entendeu? O que não ocorre quando x tende a mais infinito. Desculpa, o que não ocorre quando x tende a um número, x tendendo a zero, por exemplo. Quando x tende a zero, isso aqui vai para quanto? Isso aqui já vai para... Tem uma constante, dependendo da constante, vamos considerar que a constante seja positiva. Se tem uma constante, isso aqui vai crescendo indefinidamente. Aliás, isso aqui vai diminuindo indefinidamente, o denominador. O resultado vai para quanto? Vai para mais infinito, entendeu? A diferença, tá? Então, essa daqui a gente pode fazer assim, olha, preste atenção. A gente vai já chegar... a gente vai já analisar desse mesmo jeito que a gente analisou aqui no final, mas sem colocar a maior potência e evidência. Vou fazer o seguinte, olha. Bora analisar direto. Tentar analisar direto. Quando x tende a zero pela direita, zero por valores positivos, 3x² vai para onde? Quando x tende a zero por valores positivos, 3x² vai para onde? Vai para zero, concorda? Todo mundo concorda? Né? Vai se aproximando de zero, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui, olha, vai para zero. Então, aqui no numerador, quando x tende a zero pela direita, o numerador dessa função, dessa expressão, vai para onde, gente? Para 2 mais 0, que é 2, que é uma constante, igual a 2. Isso aqui vai para 2, assim. Eu vou colocar aqui uma igualdade, só uma questão de notação, só para vocês entenderem. Isso aqui de cima vai para 2. Tudo bem? Agora, olha para o denominador. Quando x tende a zero pela direita, esse camarada x ao cubo vai para onde? Vai para zero. Só que vai para zero por valores positivos ou negativos? Positivo. Coloca um maisinho aqui só para você entender. Vai para zero por valores positivos, ok? Então, isso aqui vai para zero mais. Eu vou colocar isso aqui, só uma questão de notação, tá? Só para vocês entenderem. Então, o resultado dessa expressão, o limite dessa expressão, ele vai para algo assim, olha, 2, que é uma constante, sobre números cada vez menores, só que positivos. Então, o numerador vai para uma constante positiva, porque 2 é positivo, vai para 2, uma constante positiva, e o denominador vai para zero, só que por valores positivos. Para onde essa expressão vai? Para mais infinito. Concorda? Todo mundo concorda com isso? Você tem uma constante e o denominador vai para valores bem pequenos. Por exemplo, você tem 2 sobre 0,0001. Um valor pequeno, relativamente pequeno. Vamos dizer assim. Qual é o resultado dessa operação? Você pode reescrever como 2 sobre 1 sobre 10.000, ok?
Então, como é que vai ficar? Você não vai inverter aqui a base? A base já. Não vai inverter o denominador? Então, vai multiplicar esse 10.000, vai multiplicar com 2, vai para um valor maior ainda. Imagina que você toma um valor aqui, 0,000001. Vai ficar maior ainda. Então, cada vez que você tomar valores cada vez menores, o resultado dessa expressão aqui vai crescer cada vez mais ainda. Ok? Então, esse limite aqui, ele vai para mais infinito. Isso aqui vai para mais infinito. Só analisando, olha. Só analisando a gente já enxergou que isso aí vai para mais infinito. Tá ok? Agora, se aqui fosse uma constante negativa, se fosse, por exemplo, para menos 1, e o denominador fosse para valores iguais a 0, só que positivos, para onde isso iria? Ia para menos infinito. Isso aqui iria para menos infinito. Você tem uma constante, só que negativa. E o denominador vai para 0 por valores positivos. Então, o resultado vai para menos infinito. Ok? E se aqui fosse uma constante positiva, e aqui fosse para 0 pela esquerda, por valores negativos, para onde isso iria? Aí isso iria para menos infinito. Porque você tem uma constante positiva, e aqui embaixo vai para valores muito pequenos, só que negativos. Aí você faz o jogo de sinal. Então vai para um número muito grandão, só que negativo. Então vai para menos infinito. Tá ok? E se aqui fosse para uma constante negativa, e aqui fosse para 0 por valores negativos? Aí iria para mais infinito. Entenderam já, né? Então safo já de limite no infinito. Ok? Beleza, bora ver um outro exemplo aí. Bora ver um outro exemplo. Esse aqui, ó. Limite, quando x tende a 0 pela esquerda, de 3x à quarta menos 1 sobre x ao cubo. Bora tentar analisar, igual como nós fizemos anteriormente. Quando x tende a 0 pela esquerda do zero, ou seja, por valores negativos de 0, 3x à quarta vai para onde, gente? Isso aqui vai para onde? Fala? Para 0, beleza. Então, o numerador vai para quanto? 0 menos 1, vai para menos 1. Ok? Menos 1. E o denominador, quando x tende a 0 pela esquerda, x ao cubo vai para onde? Para 0. Beleza, vai para 0. Mas vai para 0 por valores positivos ou negativos? Negativos. Então aqui vai para 0 por valores negativos. Então você tem uma constante negativa por valores, dividida por valores cada vez menores, só que negativos também. Isso vai para onde? Mais infinito. Beleza, entenderam? Mais infinito. Ok? Tudo bem? Belezinha. Isso aqui é exatamente o que eu estou falando para vocês. Ó. Esse teorema aqui é exatamente o que eu estou falando para vocês. Ó. Você tem o limite de uma função que se encontra no numerador, vai para uma constante, e o limite da função que se encontra no denominador vai para 0. Aí vai depender. Se a constante for positiva e o de baixo for para 0 por valores positivos, então o resultado vai para mais infinito. Se a constante for positiva e a função de baixo for para 0 por valores negativos, você faz jogo de sinal, vai para menos infinito. E assim por diante. Os outros casos são análogos. Tá? Como que a gente acabou de falar. Olha esse aí. Limite, escolher fazer só uma daí. Fazer a letra A só. Limite, quando x tende a 4 pela direita, de x sobre x menos 4. Para onde isso vai? Bora analisar. Quando x tende a 4 pela direita, o x vai para quanto? Vai para 4. Certo?
o x tende a 4 pela direita, x vai para 4. E quando o x tende a 4 pela direita, ou seja, por valores maiores que 4, o x menos 4 vai para quanto? Vai para 0. Só que vai para 0 por valores positivos ou negativos? Positivos. Porque você vai se aproximar de 4, assim como 4,1, 4,01, 4,00001 e assim por diante. Então, sempre vai ter uma diferençazinha positiva. Então, você está indo para uma constante aqui positiva e embaixo você está indo para 0 positivamente. O resultado vai para quanto? Para mais infinito. Entendeu, né? E se aqui fosse para 4 pela esquerda? Aí aqui já iria para 0 pela esquerda. E o resultado seria menos infinito. Entendeu? Beleza. E esse aqui, para a gente finalizar. E esse aí? Vou fazer só uma. É a mesma análise que você vai fazer. Fazer a letra A. Limite, quando x tende a 3, pela direita, de x ao quadrado, mais x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3. Bora tentar analisar direto também. Para onde é que o x ao quadrado vai quando o x tende a 3 pela direita? Isso aqui vai para quanto? Isso aqui vai para 9. Você eleva ao quadrado, tá? Vai se aproximar de 9. Aqui vai se aproximar de 3. Logo, o numerador vai se aproximar de quanto? 9 mais 3 mais 2. Tá? 14. E o denominador? Aí aqui você tem que ter cuidado. Né? Bora tentar substituir. 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6. Tá? Então fica 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Beleza, isso aqui vai para 0, tranquilo. Só que isso vai para 0 pela direita ou pela esquerda? Por quê? Hã? Porque aqui é positivo? Não entendi. Fala lá. Tá com preguiça? Levanta aí, rapaz. Por favor. E aí. Isso, palmas para ele se animar. Aí. Meu nome é Railson, sou do curso de Engenharia da Computação. Beleza. É porque o x se aproxima do 3 pela direita. Aí, no caso, vai ser... X se aproxima do 3 pela direita. Aí, por que a expressão... Vocês estão dizendo, alguns estão dizendo que essa expressão, quando o x se aproxima de 3 pela direita, essa expressão se aproxima de 0 pela direita. Por quê? 0 pela direita. Não tem problema se não souber também. Tá? Fique tranquilo. Por que você deduz que essa expressão se aproxima de 0 pela direita? Por que ele não poderia se aproximar de 0 pela esquerda, ou seja, por valores negativos? Entendeu a indagação? Você tem que ter certeza, entendeu? Como é que você pode ter certeza qual é o sinal dessa função quando você se aproxima de um ponto dela? Como é que a gente faz? Como é que a gente pode ter certeza? Só estudando o sinal dela, né? Lembra de estudo do sinal da função? Não sei mais que lá do ensino médio, primeiro ano, você estudava estudo do sinal da função do primeiro grau, estudo do sinal da função do segundo grau, não sei mais o que. Você lembra disso? Então vamos fazer o estudo do sinal. Se quiser sentar, obrigado. Tá? Palmas para ele, gente. É isso aí. Então, rapidinho, só para finalizar, qual que é essa função aqui, olha? Quais são as raízes dela? A soma tem que dar 2, o produto tem que dar menos 3. Uma eu já sei, né? É 3. Então a outra é menos 1. Tá? Então as raízes dela são menos 1 e 3. Concavidade dela, para cima ou para baixo? Para cima, então ela faz isso aqui. Aí agora analisa, quando você se aproxima do 3 pela direita, a tua função se aproxima de 0. Pela direita ou por valores positivos ou negativos? Positivos. Aí aqui sim, porque está se aproximando, olha, por valores positivos, olha. Acima do eixo das abscissas. Ok? Tudo bem? Então aqui vai se aproximar de 0 por valores positivos. Então o resultado desse quociente vai para quanto? Para quanto?
mais infinito. Se fosse pela esquerda, por 3, se aproximando de 3 pela esquerda, aí analisando aqui, olha, quando você se aproxima de 3 pela esquerda, a tua função vai tomando valores muito próximos de zero, só que valores negativos. Entendeu? Aí aqui já iria para zero negativo e aqui já iria para menos infinito. Ok, gente? Tudo bem? Uma dúvida? Tinha mais algumas coisinhas? Na aula que vem a gente fala de assíntota vertical, limites infinitos de exponencial, logarítmica e limite fundamental exponencial, tá? Até a próxima, gente. Até segunda.